queria dar início, então, à nossa reunião, né, nossas palestras do Departamento de Pediatria. A palestrante convidada hoje é a professora doutora Daniele Pompei Sacardo, que é professora livre-docente do Departamento de Saúde Coletiva, aqui da FCM Unicamp. A palestra vai ser Construção da Identidade Médica e Profissionalismo, e agradecemos muito à doutora Daniele pela gentileza de compartilhar seus conhecimentos e estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço mais o convite, em nome da Maria Ângela, que me fez pessoalmente, e agradecer a participação, a presença de vocês, quero já me colocar à disposição e compartilhar um pouco esse momento que eu estou estudando mais a fundo a questão do profissionalismo, do ensino do profissionalismo, do desenvolvimento da identidade profissional ligada a determinados valores que a sociedade espera de um médico, e especialmente no momento que a gente está vivendo de tanta diversidade dentro da universidade. E a pergunta que eu tenho me feito é: em que medida a instituição acadêmica, formativa, está preparada para lidar com essa diversidade? E como isso impacta no desenvolvimento da identidade profissional, médica, no caso, tanto de médicos como de residentes, mas também no cuidado aos pacientes, que eu acho que é a finalidade mais relevante, e, portanto, da prática do profissionalismo, não do profissionalismo teórico, mas daquilo que a gente faz na prática. Então, eu tenho feito pesquisas nesse campo, trabalho com isso na graduação mais fortemente, tem várias disciplinas do primeiro ao sexto ano que vão discutir essa questão de uma maneira mais ou menos transversal, e atualmente eu estou coordenando um projeto ligado ao Ministério da Saúde, que é financiado pelo Ministério da Saúde, que nós temos 27 bolsistas num programa que chama PET Saúde e Equidade, que visa discutir com a rede de saúde as questões que envolvem as interseccionalidades de racismo, machismo, homotransfobia, no campo da saúde, particularmente. Então, é um projeto de 2 anos, a gente está no primeiro semestre, temos uma longa trajetória, mas já tem uma série de aprendizados acerca dessas dimensões e como isso impacta na formação da identidade médica e também do cuidado aos pacientes. Então, o que eu vou trazer um pouco para vocês é esse âmbito de discussão que a gente está fazendo, tanto na graduação como nas pesquisas que eu tenho envolvido, e também questões de projeto de extensão. Então, o que eu pensei em trazer um pouco aqui para nós conversarmos? Então, primeiro, um marco teórico, discutir um pouco essa questão da identidade, em contraposição com a questão da diferença, como isso impacta na formação de seres humanos em geral, e particularmente de médicos, a construção da identidade profissional como um processo permanentemente inacabado. Então, isso é algo muito mais móvel e mutante do que a gente supõe. Então, essa palavra identidade, na verdade, ela devia ser colocada sempre no plural, porque ela é algo bastante amalgamado de diversas camadas, e eu vou discutir um pouco mais essa questão da identidade nessas múltiplas dimensões que a compõem. A entrada na universidade, então, assim, desde que se entra na universidade, já tem uma certa construção dessa identidade, e todos nós somos responsáveis, e isso é uma questão relevante, por isso que eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, compartilhando essas perspectivas teórico-práticas, porque não cabe apenas às disciplinas de ética discutir profissionalismo, muito pelo contrário, a gente tem uma percentagem muito baixa do currículo, então, do total de aulas do curso médico, por exemplo, o curso de medicina tem mais ou menos 2,5%, 2,6% dos conteúdos de ética, e é uma universidade que preza bastante, tanto que tem um eixo de ética e profissionalismo que perpassa por toda a graduação, e ainda assim nós somos bastante minoritários no conjunto da formação.
Alguns rituais de passagem são fundamentais para marcar alguns marcos que exigem mais responsabilidade, quanto mais responsabilidade, mais é exigido do profissionalismo. A convivência em ambientes de prática e essa muro também, para além da faculdade, o quanto isso impacta na formação, acho que a dimensão do currículo oculto é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, e é inegável o impacto que tem na formação, e tentando construir um pouco essa problematização dessa faculdade de medicina, particularmente na nossa, aqui, a FCM, mais plural, diversa, acolhedora, os desafios que nós temos para o ensino, para a construção dessa dimensão profissional. Então, acho que quando a gente vê uma pergunta como essa, quem é você? E eu acho que a gente para pouco para pensar sobre ela. É muito comum, quando a gente pergunta isso para profissionais formados, médicos formados, que haja uma mistura entre o que você faz com quem você é. E isso é muito próprio do nosso mundo contemporâneo, capitalista, neoliberal, que coloca as questões profissionais muito relevantes na formação da identidade. Então, não é algo novo a gente fazer essa mistura entre ser e fazer, né? Então, acho que as questões que decorrem disso, o que você faz define quem você o que mais você tem a dizer sobre isso, né? Quem você é. Quais são os valores que eu te oriento como bem viver? Certamente, muitas respostas vêm mais na linha de que não é ligada ao trabalho necessariamente. E quais atributos, valores, você não abre mão para se tornar médico? Quer dizer, isso são questões que a gente já tem começado a fazer desde o primeiro ano, a gente tem mudado com a reforma curricular, alguns conteúdos novos têm sido incluídos, e um desses conteúdos diz respeito a essa dimensão de quem eu fui, quem eu sou e quem eu quero me tornar. Essa visão processual de historicização e também de engajamento nessa construção de cada estudante, parece que é uma boa pista de como a gente pode implicar mais estudantes sem deixar uma atitude muito passiva e refletida de o que faz ao entrar na faculdade de medicina na própria construção da identidade prévia. Então, existe certamente um corte de quando eu era uma pessoa sem ser estudante, quando eu viro estudante tem um corte, a partir disso muda algumas coisas. E isso é relevante porque a profissão médica, ela tem uma exigência de que se a gente for pegar, os estudos mostram que o desenvolvimento moral, o James Rath, por exemplo, que é um teórico que é uma referência para nós aqui da ética, ele vai dizer que o desenvolvimento moral dos estudantes, ele está consolidado apenas quando é possível verificar na prática, por meio de atitudes, que os valores profissionais foram priorizados em detrimento dos valores pessoais. Isso é o que seria o estágio mais avançado de desenvolvimento profissional e, portanto, que a pessoa estaria mais bem preparada para exercer o profissionalismo seguindo aquilo que a profissão existe. Então, que ele alinha, de alguma maneira, a sua ética pessoal, seus valores pessoais, com os valores profissionais. Esse alinhamento é esperado durante a graduação. No entanto, a gente já sabe também pelos estudos que isso não é possível necessariamente e tem um baita desafio da gente avançar no sentido de colocar os valores profissionais acima dos pessoais. Então, em última análise, é aí que a gente tem como objetivo final, sabendo dos percalços que tem nesse caminho. Então, a Faculdade de Medicina inteira teria essa função também de auxiliar os estudantes nesse desenvolvimento do profissionalismo. Mas eu peguei uma referência que tem ajudado bastante, o Stuart Hall é um antropólogo, e ele vai trazer uma tensão permanente que oscila entre as identidades que são manifestadas, que a gente diz que a gente marcadas por aquilo que a gente diz que a gente difere do outro. Então, por um lado, a gente está tentando sempre fixar e estabilizar, então,
dizer quem eu sou, e isso é importante para a gente poder ter parâmetros, e, ao mesmo tempo, a gente está em movimento constante de tentar subverter aquele que eu era para ser um outro alguém, né? Então, esse movimento de fixação, de estabilização, ele ocorre ao longo da vida das pessoas, e esse livro vai trabalhar exatamente com essa mobilidade, especialmente a partir de estudos culturais, antropólogos, que vão dizer que é importante a gente perceber movimentos e poder capturar isso, porque isso faz parte, não é à toa que hoje tem uma pauta fundamental no mundo contemporâneo, que são as pautas identitárias, e isso também está presente dentro da Faculdade de Medicina, a gente está dentro do mundo, portanto, isso nos impacta, porque os nossos alunos estão também nesse movimento de afirmação e de movimento em torno de uma construção de si mesmo, que é atravessado por várias identidades, né? Então, a identidade e diferença são contínuos que marcam aquilo que se é e aquilo que não se é. Então, em geral, a identidade, eu sou médica, eu sou psicólogo, eu sou enfermeiro, eu sou. E, ao mesmo tempo, a diferença vai dizer aquilo que não se é. Então, o outro e eu, numa comparação de igualdade e de diferença. Então, quando dizemos, por exemplo, sou brasileira, deve-se ler, provavelmente, que eu não sou italiana, eu não sou argentina, eu não sou chinesa. Quer dizer, a identidade, as diferenças, elas são inseparáveis. E por que isso é importante? Porque quando a gente vai reconhecer a nossa própria identidade, em geral, ela é comparativa com aquilo que nós não somos e com aquilo que o outro é. Então, essa discussão de identidade e diferença, na verdade, ela está atravessada por um jogo de poder, né, por questões que estão colocadas na nossa sociedade. Então, essas relações, elas estão em disputas. Não é à toa que a gente começou a falar hoje da misoginia da sociedade americana, que provavelmente tem aqui também, que tem em todos os lugares, e que essas relações de poder, elas se reatualizam dentro das instituições, e na Faculdade de Medicina não é diferente. E isso marca presenças ou ausências em espaços de poder, em espaços de decisão, em currículo, estar no currículo determinado conteúdo ou não estar no currículo determinados conteúdos, e isso marca fronteiras para a gente poder classificar, normalizar, demarcar, ou seja, as hierarquias se constroem, as classes se constroem, os poderes se estabelecem nessas disputas de identidades e de diferenças. E isso, portanto, coloca essa marcação muito concreta de quem eu sou, de eu e do outro, de nós e eles. E se a gente for olhar uma classe de medicina, um grupo de turma 62, 61, 60, sei lá, é muito diversa e tem vários grupinhos que demarcam essas diferenças. Nós fazemos isso na vida, os alunos fazem isso. Então, o problema, e aí é que a ética tem muito o que dizer, é quando essas diferenças, elas são atribuídas de valores positivos ou negativos. Quando a gente atribui valor positivo ou negativo a esses binarismos de masculino, feminino, branco, preto, ou negro, ou pardo, ou indígena, ou não indígena, ou seja, isso está na sociedade e isso está dentro da Faculdade de Medicina também. Então, uma primeira chave que eu acho importante, que são múltiplas as dimensões que conformam a identidade e que o que conforma a identidade, na verdade, são as diferenças, o que nos difere do outro, né? Então, são os marcadores dessas diferenças. Um bastante óbvio, e eu acho necessário a gente começar por ele, que são as divisões de classe, como a gente organiza a sociedade brasileira por estratos sociais de classes, quanto mais abastadas em menor número, classe A, B, C, e assim vai, B1, B2, ou seja, divisões que o próprio critério do IBGE faz, e que a gente responde quando somos convocados, tanto para se inscrever no vestibular, tudo que a gente vai fazer, a gente, de alguma maneira, reafirma esses lugares, por meio das divisões de classe social.
Mas a gente pode olhar uma outra divisão, são as divisões de cor de pele. Não é à toa que temos hoje na universidade uma comissão de heteroidentificação que vai verificar se as pessoas que entraram no vestibular por cotas, por exemplo, de fato, fazem jus, né? E muito daquilo que é discutido no que se denomina colorismo dentro do campo dos estudos raciais, o tom da pele, as identidades também de fenótipos, então, o fenótipo das pessoas também é marcado por alguns marcadores, que, portanto, também tem estereótipos. E essas questões de estereótipos, que tem a ver com preconceitos, que interessam para nós em relação ao profissionalismo. Por quê? Porque são essas questões que acabam resultando em atitudes, em comportamentos discriminatórios, e discriminatórios no sentido negativo. Então, isso é uma questão que nos interessa bastante. A questão que a Simone de Beauvoir colocou já há muito tempo, que eu acho que é uma frase mais do que conhecida, esse marcador de que fomos construídas mulheres ao longo da nossa existência por vivermos situações e exemplos, modelos e modos de se comportar, modos de ser mulher, que vai fazer com que a gente, de fato, se reconheça como tal, que a gente possa dizer, nominar o que significa isso a partir da experiência de ser mulher. Então, isso não está dado a priori, isso é construído socialmente. Se é construído socialmente, a forma como essa sociedade constrói esses valores se atualiza de uma maneira bastante radical dentro da universidade, dentro da medicina também. Uma outra referência, Lélia Gonzalez, que vai falar do tornar-se negro. O tornar-se negro, na verdade, quem fala é a Neuza de Souza Santos, que está aqui, que é uma referência muito relevante, mas ela traz essa dimensão, a Lélia Gonzalez, da identidade, que é o tema que nós estamos discutindo aqui. A gente não nasce negro, a gente se torna negro. E aí entra a questão da identidade que vamos construindo. Essa identidade negra não é algo pronto, nem acabado. Uma pessoa negra que tem consciência da sua negritude está na luta contra o racismo. Então, uma pessoa negra se percebe sofrendo racismo na própria pele, na própria experiência de vida, nas experiências de discriminação e de valor negativo atribuído a tons de pele negra e as experiências concretas mesmo que essas pessoas vão vivendo. Então, não dá para a gente deixar de lado essa dimensão de que esse racismo, de alguma maneira, também está muito presente aqui dentro da faculdade. Outra forma de se mostrar e falar da sua própria identidade é em relação à identidade de gênero. Acho que essa é um slide que uma nossa aluna Transamélia que mostra para a gente nas aulas, ela que dá aula sobre orientação sexual, discriminação e saúde da população LGBTQIAPN+, e é uma outra marcação de diferença, ou seja, eu posso me identificar e vou colocar nas caixinhas que se encaixam mais no meu modo de ser no mundo. Então, sou mulher, cis, tenho uma determinada identidade que vai nessa direção, mas tem outras pessoas que não se identificam com o gênero de nascença, e podem ser transgêneras, e essas pessoas podem ser binárias ou não binárias, enfim, toda essa dimensão é relevante quando não apenas nós temos estudantes que vivem essas diferenças, mas também porque nós cuidamos de pessoas, e principalmente porque cuidamos de pessoas que também se identificam com diferentes gêneros e que têm orientações sexuais que não são necessariamente as minhas, idênticas às minhas. Então, importante conhecer a fundo essas diferenças, porque isso marca
essa resposta de quem sou, né? E isso tem a ver como produzir cuidado ou não, produzir discriminação, produzir atitudes antiéticas. A referência que eu acho que é muito importante aqui, da Carla Cotirene, é quando ela faz, na verdade, uma leitura baseada em outras autoras, mulheres negras norte-americanas, basicamente, que é a Kershaw, por exemplo, que fazem a interseccionalidade dessas várias camadas. Então, raça, classe social, a idade em relação ao etarismo, a orientação sexual, a identidade de gênero, isso tudo são questões importantes para responder quem sou eu ou quem é você. Quando a gente se restringe apenas à questão da profissão, ou daquilo que a gente faz, a gente exclui todas essas dimensões que vêm junto. E todas essas pautas identitárias, na verdade, elas vão colocar em relevo também essas outras dimensões. Então, classe social, raça, identidade de gênero, orientação sexual, a idade, tudo isso está colocado numa determinada pessoa e que está num determinado momento de vida. Então, é importante a gente ver por quê? Porque essas discriminações e essas experiências de vivência de preconceito ao longo da existência, elas vão se sobrepondo e se atualizam. Então, se a gente pensar no cuidado à saúde, é fundamental a gente conhecer muito bem como se dá essa sobreposição, e não se trata da gente hierarquizar o que vem antes, nesse momento, pelo menos, né? O que vem antes? Vem antes classe social, vem antes a raça, ou vem antes a idade, a orientação sexual? Isso não nos cabe de responder, porque se a gente for bem honesto, o que nós precisamos é colocar isso como uma interrogação. Então, perguntar para a pessoa que a gente está cuidando, de fato, o que mais importa, qual é a experiência de sofrimento, e é essa que é a dificuldade. Mas isso falando na dimensão do cuidado, mas na própria experiência da formação da identidade dos estudantes de medicina, dos residentes de medicina, isso também importa, porque as dores que essas pessoas trazem ao longo da vida, elas também estão mais sensíveis para vivê-las aqui dentro da faculdade. E é essa dimensão que nos interessa, quer dizer, de que forma nós estamos cuidando ou não, acolhendo ou não, essas experiências de sofrimento e discriminação interseccionalizadas que esses estudantes, que esses residentes já chegam na faculdade. Então, só para aproximar um pouco mais, a questão da interseccionalidade, fundamental que a gente se aprofunde, como docentes, enfim, porque a gente vai ter de lidar nessa dimensão sobreposta de racismo, de patriarcalismo, ou opressões de classe e outros sistemas discriminatórios que, de fato, criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, de raças, de etnias, de classes e de outras. Isso é algo que já é trazido pelos estudantes e que talvez a gente não esteja dando a devida atenção. E a interseccionalidade também, do ponto de vista teórico, é uma ferramenta analítica que pode desvelar as iniquidades invisibilizadas e silenciadas, inclusive nas políticas institucionais, no campo das faculdades de medicina, e também na produção de equidade, seja para os estudantes quanto para os pacientes. Então, não levar em conta disso impacta diretamente o cuidado que a gente está produzindo lá na ponta, formando essas pessoas despreparadas para lidarem com as próprias questões e com as questões dos pacientes. Então, são múltiplas as dimensões que conformam a identidade e que, portanto, são marcadores dessas diferentes. Classe social, dei um exemplo do critério Brasil, que a gente faz as distinções de classes A, B, B1, B2, as identidades de gênero, que podem ser fluidas, e eu acho isso muito importante, a gente ver esse movimento contemporâneo de jovens, de pessoas mais velhas, que se veem mudando a identidade de gênero ao longo da vida, e isso é uma coisa nova, porque a gente tinha há 20 anos atrás, 15 anos atrás, e que coloca novos desafios, que é uma geração que está demandando também que se inclua no currículo médico como cuidar das pessoas, que também identificam, não apenas para autocuidado, mas para cuidar dos outros.
Orientação sexual também, eu acho que é uma questão que teve sempre muito silenciada na medicina hegemônica, e a questão da raça, cor, etnia. Etnia é importante, porque nós temos estudantes indígenas hoje na Faculdade de Medicina também, que nos desafiam a refletir sobre de que maneira eles também contribuem para enriquecer a nossa prática médica, de que maneira os saberes indígenas, medicinas indígenas podem contribuir para um diálogo com as medicinas hegemônicas, né? Então, essas dimensões se superpõem. Então, uma primeira chave reflexiva, para a gente avançando, não demorar demais, a identidade e a diferença são mutuamente determinadas e produzidas nas relações sociais. Então, como a gente está nessa questão bastante fluida do contemporâneo, acho que esses autores vão nos convidar a refletir sobre esse movimento híbrido, né, que está presente nas identidades dos mais prioritariamente dos jovens, mas não apenas. Então, essa consciência de que eles têm uma raiz ancestral, diaspórica, que toda a nossa construção histórica escravocrata apagou, é algo que é bastante presente, e a gente não pode ignorar essa formação dessa identidade negra, dessa identidade de uma orientação sexual diferente daquelas que a gente estava mais habituado, ou seja, esse hibridismo ele pode ser tanto literal, reconhecendo essas identidades construídas nessas raízes ameríndias, afrodescendentes, ou também pelo fato de as pessoas cruzarem fronteiras e morar em outro lugar e serem estrangeiras em outros lugares, que eu acho que essa dimensão também é bastante presente no mundo contemporâneo. E ter uma identidade ambígua e provisória é algo muito recorrente nesses discursos, e acho que essa é uma dimensão que a gente também não está muito preparado, né? Quer dizer, o que fica evidente quando a gente fala eu sou X e ponto, é que isso não combina mais com esse hibridismo, nem tampouco com essa identidade provisória, porque nós estamos ainda pautados nessa ideia de identidade fixa, e que, de fato, há um descompasso com esse movimento em relação às identidades no plural, né? Então, acho que essa mudança, ela foi muito rápida e ela tem bastante desafios. Então, tanto a noção da segunda chave analítica reflexiva, que para compartilhar entre nós aqui, tanto a noção de identidades quanto de diferenças são processos de efeitos das relações intersubjetivas que nós estabelecemos desde que nascemos, conformando, portanto, a singularidade. Então, não dá para pensar em identidade sem pensar no seu Antônio, que é a diferença, nós e eles, eu e o outro, e na singularidade de cada um. Então, cuidar da singularidade significa um autocuidado, enquanto estudante, enquanto residente, mas também a possibilidade de cuidar da singularidade do outro. Então, isso não é dado a priori, a gente descobre, a gente tem que produzir nas relações que a gente estabelece com as pessoas, tanto nós, docentes, com os estudantes, quanto quando a gente está lidando com os pacientes. Então, um exemplo aqui que eu coloquei só para ilustrar o quanto essa turma nova que chegou, mas desde 2019 a gente tem tido cada vez mais uma diversidade de estudantes que é tão diversa, tão singular, porque cada um traz a sua história, cada um traz seus valores, traz a sua experiência e ao mesmo tempo tão plural. Então, a terceira chave para a gente ir caminhando, a pluralidade, na verdade, humana, já dizia Hannah Arendt, é um dado, isso existe, independentemente da gente querer ou não. Mas a questão é o quanto a gente reconhece essa pluralidade como um valor positivo às expressões, tanto das diversidades quanto das singularidades. Esse é um desafio importante, porque na medicina mais comum, mais tradicional, mais hegemônica, é uma profissão bastante elitista, que majoritariamente pessoas brancas, cis, heteronormativas, que
fazem parte, compõem esse rol de profissionais e que, portanto, são docentes, são professores e não necessariamente essas pessoas estão lidando bem ou reconhecendo essas diferenças de fato, podendo aproveitar essa diversidade de uma maneira que, de fato, a gente seja cada vez mais inclusivo e acolhedor, sabe? Acolhedores a essa diferença. Então, como que manifesta a diversidade entre os estudantes de medicina? Um exemplo aqui da nossa casa, para ficar bem perto aqui das questões que a gente está vivendo no cotidiano, acho que as portas várias de entradas da Unicamp têm possibilitado de fato, e agora a gente tem também cotas para deficientes, e isso tem gerado uma inclusão por conta das políticas afirmativas de várias camadas da população que estavam excluídas, que não necessariamente conseguiriam chegar aqui pelas vias do vestibular de ampla concorrência. Então, a gente começou com o Profis, e depois veio a questão das cotas, Enem, e, enfim, hoje a gente tem vestibular indígena, que nós já estamos na 3ª edição, agora os estudantes indígenas que entraram, que estão cursando o 2º ano, então a gente já tem alunos no 1º, no 2º, já temos mais 2 que estão do percurso formativo chegando, e assim a gente está também abrindo as portas para uma diversidade maior. E aí, só para dar um exemplo também de produção aqui da nossa casa, esse foi um estudo conduzido pela professora Joana, enquanto ela estava na comissão de ensino, que foi um estudo publicado na Revista Brasileira de Educação Médica, que versou, né, sobre a influência das políticas de ação afirmativa no perfil sociodemográfico dos estudantes de medicina aqui na Unicamp. E aí a conclusão do estudo eu achei bem interessante. Os perfis étnicos sociodemográficos dos graduandos da Unicamp sofreram modificações. Eles mostram isso lá durante o estudo, e a maior diversidade social, étnica e econômica. Então, está evidenciado por dados empíricos que as cotas, de fato, promovem a inclusão. Isso vários estudos já mostram. E uma das questões que eles perguntaram é por que escolheu a medicina, e os motivos dos alunos do 1º ano: cuidar das pessoas, responsabilidade social e empatia, amor ao próximo. Esse não é o mesmo motivo dos estudantes que entraram antes das cotas. Então, os estudantes de ampla concorrência que entraram antes não tinham essas mesmas perspectivas, essas mesmas motivações. Então, esse estudo já mostra que há um movimento de que se incluir pelo menos no campo da motivação, essa dimensão do cuidar dos iguais pode estar, de alguma maneira, no cenário, pelo menos no imaginário desses estudantes quando eles entram na medicina. A questão é que, será que eles saem da mesma forma? A demografia médica tem uma atualização de 2023, mas os dados são muito, muito parecidos, então esse gráfico estava um pouco mais, a tabela estava um pouco mais nítida, então peguei essa daí de 2020, que é conduzida pelo Mário Schaeffer, que fez um recorte a partir dos estudantes concluintes do ENAD por raça e cor, e mostra que tem um aumento entre a população que se declara preta e parda, com as políticas de cota nas universidades públicas brasileiras. E o número é relativamente maior em relação às universidades privadas, embora as universidades públicas sejam em menor número no Brasil, as políticas de cota, de fato, têm conseguido alcançar estratos da população que não estavam necessariamente nos cursos antes das cotas, né? Então, como se constrói essa identidade profissional médica, independentemente da raça, cor e tal, mas independentemente não. Acho que o que vale dizer é que essa identidade profissional, ela é construída de forma distinta, a depender dessas interseccionalidades. E é por isso que essa dimensão precisa
de outras estratégias para a gente poder lidar com ela na medida em que nós estamos mais abertos e recebendo estudantes que são bastante diversos. Então, para geral, assim, acho que em qualquer faculdade de medicina, são estudos fora do Brasil, que se reproduzem aqui no Brasil também, acho que desde o momento que se entra na faculdade de medicina, se entra num processo de socialização e, portanto, de compartilhamento de saberes, de práticas, de modos de ser, de falar, de agir, que compõe, portanto, uma comunidade de prática. Então, desde o vestibular, passou no vestibular, essa identidade profissional já está sendo construída. Então, a ideia de discutir as comunidades de prática, que eu acho que aqui também já pode ser pluralizado, é a gente poder entender que esses processos de socialização e essas comunidades de prática, elas são distintas e que nós, ao recebermos os estudantes de medicina que vieram por cotas, que são negros, se identificam com gênero ou com orientação sexual que não foge da norma, assim, não é tão comum, essas pessoas, elas têm um choque, porque elas não se veem representadas aqui dentro, né? Então, comunidade de prática, vou ler aqui o que a Etienne Wenger escreveu, porque eu acho que é bem importante. Comunidade de prática, então imagine a medicina como uma comunidade de prática, um grupo de pessoas que compartilha um interesse, um conjunto de problemas e uma paixão por um tópico que os seus membros aprofundam seus conhecimentos e especialidades nessa área por meio da interação contínua. Então, se essas pessoas não se sentem acolhidas, se os estudantes que chegam, diversos, não se veem representados, porque não tem docentes da mesma cor de pele, que não tem pessoas que de alguma maneira, gerem algum tipo de identificação, fica muito mais desafiador eles aderirem a essa comunidade. E a tendência é que eles construam uma comunidade própria para poderem estar entre iguais. E é assim que acontece. Então, os rituais de passagens, que são marcos importantes, que vão conformando essa socialização, elas, de alguma maneira, vão mostrando que há muita pluralidade e que há algo de comum também. Então, no trote, que não é mais trote, no acolhimento dos calouros que chegam aqui na Faculdade de Medicina, que são apresentados os coletivos. Os coletivos, por exemplo, o coletivo Quilombo Ubuntu da Medicina e também da Fono. É um coletivo que tem uma ação de fato, trazer os estudantes que se reconhecem como de cor, autodeclaram pretos e pardos, como uma possibilidade de estarem entre iguais. Outros marcos que também são as festas, adeus básico aqui, a cerimônia do jaleco, são coisas mais comuns de todos eles, mas dentro dessa turma, que é tão plural e diversa, existem necessidades específicas, e são essas as necessidades específicas que talvez a gente esteja negligenciando, talvez a gente não esteja olhando com tanta atenção que seria necessário. Então, esse slide, para mim, ele é bem importante, porque mostra um pouco essa dimensão dos modelos. E a gente, ao entrar na Faculdade de Medicina, traz uma identidade pré-existente e vai construindo a identidade profissional. O que a gente precisa é de modelos. E o que nós não temos na Faculdade de Medicina hoje são professores, docentes, preceptores negros, LGBT. A gente tem até da comunidade LGBTQIA+, a gente tem um pouco mais de representatividade, mas não temos pessoas trans, não temos pessoas com deficiência tão presentes. Então, existe uma dificuldade de encontrar modelos. Então, boa parte dos nossos estudantes não estão se sentindo representados, tampouco encontrando bons modelos que ensinem o como fazer de uma maneira
que eles possam se inspirar. A questão é que eles, não só essa comunidade, essas pessoas, né, que têm esses marcadores de diferenças, mas todos os estudantes, eles vão passando por um processo de socialização que é atravessado por várias experiências, tanto positivas quanto negativas. Experiências que são clínicas da prática médica em si, mas também experiências de como burlar aquilo que é a regra, como não cumprir com os deveres. Isso tudo é dado tanto no currículo formal quanto no currículo oculto. Então, o potencial de cumprir ou não a regra, ou de exercer o profissionalismo e a ética de forma esperada, também vai muito do ambiente onde eles estão inseridos. Então, se temos um ambiente preconceituoso, discriminatório, é muito fácil aderir a esses valores, se não houver reflexão. Então, a chave que esses autores colocam é que todas as experiências de discriminação que são antiprofissionais, que são antiéticas ou não profissionais, elas precisam de discussão, de reflexão, precisa de espaço para pensar, para que as pessoas possam refazer o percurso e criar um outro modo de agir, de exercer a medicina na prática, que vá ao encontro dos anseios da sociedade, que é de um médico comprometido, ético, que ele cumpra com seus deveres e que, obviamente, não discrimine as pessoas. Então, essa dimensão da reflexão, ela é muito importante, e dos modelos, que acho que é isso que eu queria chamar a atenção. Enfim, esse slide está aí porque a dimensão que a gente, maior parte, eu já mostrei esse slide mais de uma vez, eu acredito, mas ele é importante para mostrar o quanto essas experiências de falta de modelo e de não ter espaço para reflexão vão para um campo não, de uma produção de silenciamento, de não lidar com o sofrimento, que acaba virando, portanto, um problema, né? Porque as pessoas vão repetindo comportamentos de forma irrefletida. Então, a questão da subjetividade, que eu acho que eu queria chamar mais atenção, a reflexão, ela está ligada à expressão de emoções. Se a gente não tiver espaço para mostrar o sofrimento, aquilo que afetou os estudantes, fica muito difícil da gente, de fato, acessar essa dimensão subjetiva e, portanto, encontrar formas de lidar com ela. Então, o currículo oculto é o que opera exatamente para silenciar esse sofrimento e essa forma discriminatória, antiética de se comportar e de cuidar dos pacientes. Eu acho que esse que é o maior problema. Ele não só traz dificuldades para os próprios estudantes, mas para os pacientes também. Então, tudo aquilo que é passado de forma não escrita pelas experiências, nas várias relações que a gente estabelece, está no âmbito desse currículo, né? E ele é uma repetição de comportamentos sem reflexão, lidar com conflitos entre a vida pessoal e profissional, sem a devida separação. Então, aquilo que a gente leva para casa e fica pensando e não encontra uma forma de verbalizar o que está sentindo, essa questão de não lidar com as emoções, que eu acho que é uma das questões mais desafiadoras que a gente tem. A gente tem poucos espaços para, de fato, falar sobre as experiências concretas. E esse silenciamento acaba virando um comportamento antiético que se dá por repetição e para se manter vivo naquele ambiente que é hostil, né? Então, hoje não é difícil a gente ainda encontrar frases desse tipo: o médico não deve se envolver demais, o médico não pode chorar, dizer várias vezes que o paciente é poliqueixoso, tem de fato ter uma escuta. Então, imagine um estudante que vê um professor ou um preceptor que repete que o paciente é um chato, que aquela pessoa está importunando, ou então que ela não tem nada grave que ela pode esperar. Isso é copiado. A formação médica, ela é
formação praticamente de 1 a 1, né, porque apesar da gente estar com um número baixo de docentes em relação ao número de alunos, isso eu acho que é uma problemática muito séria, porque, de fato, a gente não apenas precisa dessa relação mais interpessoal próxima para poder ser bons modelos, mas também para poder acolher essas dúvidas e essas questões da dimensão emocional, do sofrimento de ser médico, que é pouco falado, que é pouco explorado, né? Então, se não tem modelos positivos, fica muito difícil as pessoas se inspirarem em pessoas que, de fato, possam deixar um modo de ser médico que vai se alinhar mais às questões de profissionalismo. Então, o que seria isso? Acho que esse é um slide também que não é novo, mas só para deixar claro que essa construção, que é um consenso, diz o óbvio. Então, conhecer isso aqui, que tem que demonstrar respeito, compaixão, integridade, atender o paciente tentando manter a privacidade, a autonomia, ou seja, isso é tão básico que não é absolutamente suficiente para a gente, de fato, garantir que haja um comportamento ético e profissional, né? A dimensão dos modelos também entra aqui, porque muitos docentes sequer conhecem essas questões. E aí, eu acho que a questão do profissionalismo se junta aquilo que é o mais desafiador. Então, ele tem camadas, né? Essa pirâmide que é muito conhecida também, vai chegar ao longo do processo de formação médica, a gente vai tendo vários momentos de checagem, por meio de avaliações, por meio de, principalmente de rotações, que nós estamos nos estágios, e a gente pode observar os estudantes cuidando dos pacientes, então, mais no internato, quando eles já estão mais lidando com o cuidado diretamente, a gente pode, de alguma maneira, fazer um checklist. Então, já tem, inclusive, um mini SEX de profissionalismo, que eu acho que seria muito bom ter aliados em todas as clínicas para a gente, todas as especialidades, para a gente poder fazer trazer essa dimensão do profissionalismo para avaliação concreta, mas o fato de a gente poder checar se o estudante tem o conhecimento, se ele tem a competência, se ele de fato performa, se ele age de acordo com aquilo que é esperado, ele sabe fazer, se ele realmente sabe mostrar e dizer por que fez, é difícil demais a gente chegar nessa última dimensão da identidade, que é uma demonstração mais desafiadora para nós, se ele de fato está cumprindo com aquilo que é esperado da profissão. E aí, essa é a dimensão que, de fato, a gente tem muito desafio ainda. A gente não tem avaliações 360, por exemplo, que teria mais acesso a essa dimensão da identidade. Então, o profissionalismo está ligado a essa construção. Então, as experiências que os estudantes forem vivenciando ao longo da formação médica vão construir uma identidade mais ou menos alinhada aos valores éticos profissionais que estão preconizados para a profissão. Se os estudantes sistematicamente vivenciam experiências de desvalor, de discriminação, de silenciamento, eles dificilmente vão introjetar valores positivos ligados à profissão médica. Então, tem menos identificação com a profissão. E isso é uma questão que nos desafia bastante, tendo essas comunidades de práticas diversas dentro da FCM. Então, estamos preparados para acolher e lidar com a diversidade dos estudantes e residentes de medicina? Na minha opinião, certamente não. Né? Então, trouxe aqui alguns estudos também feitos pela casa para comprovar que isso não é uma coisa absolutamente nova, tem pessoas que estão perguntando isso há um tempo. Esse é um estudo produzido por uma ex-aluna de iniciação científica, o Diego, que trabalha com a gente, e o Brahma, quando ele já estava lá fora do Brasil. E esses estudantes são estudantes do Profis, é um estudo
que escutou por meio de entrevistas e por meio de uma técnica projetiva, que é o Rich Pictures, que é um desenho, história, sobre uma experiência traumática que estudantes do Profis viveram na Faculdade de Medicina ao longo da formação. Então, esses participantes, esse estudo foi realizado entre 2019, 20 e 21, foi publicado em 22, eles perceberam dificuldades em se imaginar como futuro médicos, porque não têm identificação com o ambiente médico, sofrem de baixa autoestima, além de sofrer discriminação racial e social. Também acham difícil envolver em atividades sociais e profissionais por causa dos problemas financeiros. Então, a socialização médica, então, participar de jogos, participar de atividades do centro da atlética, por exemplo, é mais difícil para quem tem uma condição financeira mais desprivilegiada, porque essas pessoas não conseguem bancar necessariamente as competições, os uniformes, viagens, enfim. Por outro lado, no entanto, aliam-se fortemente com os valores do SUS e mostram profunda empatia pelos pacientes. Incluir alunos com diferentes condições socioeconômicas e origens raciais oferece uma oportunidade para reformar a cultura médica. Eu acho que essa conclusão é bem relevante, porque já nos desafia a falar, olha, nós temos o que aprender sobre como acolher melhor esses estudantes. Eu estou falando do Profis primeiro, porque o Profis foi a primeira cota que a gente garantiu aqui na medicina. 10 estudantes todos os anos chegam aqui na medicina e trazem uma posição no extrato classe social, vindos de egressos de escolas públicas, já passaram por 2 anos de formação profissional, que é o exigido por todos os estudantes do Profis. Então, os pesquisadores vão dizer que os educadores, médicos, professores, nós, temos a necessidade de elaborar estratégias para apoiar a socialização dos alunos por meio de atividades que aumentem a autoestima. Então, falar da própria história, contar quem são, como que eles vivenciam as tantas barreiras e conseguem ser estudantes excelentes na medicina, e explicitar as contribuições que trazem à comunidade médica. Isso é uma tarefa que eu acho que eles nos convocam, e eu me sinto muito provocada por esse estudo, eu aprendi muito com ele, recomendo muito a leitura. Uma outra questão, isso nós não temos ainda, mas aqui a nossa vizinha, a UFSCar, é pioneira aqui no estado de São Paulo, de acolher estudantes indígenas, já faz tempo que eles têm o vestibular indígena, e já tem médicos, já tem doutorado, inclusive, e essa é a primeira médica cirurgiã cardiovascular de origem indígena no Brasil. E ela relata numa reportagem, que ela é uma pessoa muito famosa nas redes sociais, uma pessoa muito midiática, mas ela nos traz uma reflexão também bastante relevante sobre a experiência de sofrimento que ela viveu ao longo da graduação, de discriminação, e olha só, não foram só os olhares e discursos de ódio, foram os momentos de exclusão, de descrédito, e o lembrete diário de que talvez o lugar daquela Índia não fosse ali. Essa marca, então, assim, pensa como eles vinham antes, a construção da identidade vem antes, essa construção da identidade continua na socialização médica, e que essas experiências são muito negativas, certamente isso tem um impacto nessa formação da identidade profissional e do profissionalismo. E ela fala bonito aqui no final, hoje eu conserto corações, e vou te dizer, são todos da mesma cor. Acho que um grande desafio, a gente não tem ainda indígenas médicos formados por aqui, mas a política de inclusão, de permanência estudantil dos indígenas, eu acho que é um excelente exemplo de como a gente, inclusive aqui na própria medicina, olha só, a gente fez uma cerimônia de acolhimento para os nossos primeiros 2 estudantes indígenas, não sei se vocês se lembram disso, que a gente plantou um cedro rosa que está crescendo ali no estacionamento da FCN, que representa a paz do território, quer dizer, a gente, de alguma maneira, celebrou a chegada desses estudantes indígenas aqui na medicina. Eles têm um coletivo indígena da Unicamp como um todo, que é a CAIAPI, que os coloca em contato com indígenas de todos os cursos,
que os mantém ativos no movimento estudantil, que garante moradia e condições de acessar restaurantes, eles têm bolsa, ou seja, existe uma política de permanência estudantil, ainda que tenha que ser aprimorada muitíssimo, que está muito mais bem elaborada do que foi para os cotistas negros e chegaram aqui, que a gente nunca fez, por exemplo, nenhuma cerimônia de acolhimento desses grupos. E eles fazem por meio dos outros estudantes indígenas que no coletivo Ubuntu fazem esse acolhimento quando eles chegam aqui no vestibular. Então, a gente já aprendeu, mas em relação à questão dos negros, a gente ainda não fez nenhum movimento. Acho que está na hora da gente refletir sobre isso também, para pensar nesse processo de acolhimento. E esse é um outro evento que teve agora um exemplo, né, de acolhimento também, que houve em agosto, de o coletivo Quilombo Ubuntu, junto com a Diretoria Executiva de Direitos Humanos, enfim, fez uma segunda edição das corporalidades negras. Por quê? Porque tem até um filme que trata dessa questão, dos estudantes negros chegarem na Universidade de Medicina, na faculdade, e verem que os corpos negros que estão no laboratório de anatomia são todos seus iguais. E isso certamente causa um impacto. Então, houve uma homenagem a esses cadáveres negros que teve esse slogan, honrando os que se foram e celebrando os que chegaram. Isso foram os estudantes que fizeram, não foi a instituição, e tampouco com ampla participação docente, e a gente, de fato, tem muito ainda a avançar nessa perspectiva. E isso é uma convocação que está atravessando o mundo todo, o Lancet, por exemplo, nesse editorial, durante a pandemia, percebendo que as diferenças de mortalidade entre negros e brancos era inegável e aterrorizante, coloca no editorial para que, de fato, Black Lives Must Matter More. E aí, eu acho que, a partir daí, uma série de outras publicações em torno dessa dimensão de raça e racismo, particularmente institucional, se tornou uma pauta muito mais presente nas publicações, porque nem isso a gente tinha muito espaço para avançar. Então, não é de hoje, acho que a Política Nacional de Educação Integral da População Negra é uma política já antiga, mas que tem ainda baixíssima implementação nos municípios. Por quê? Porque também sequer ela é estudada, ela é levada a sério pelas instituições formadoras. Aqui na nossa disciplina, por exemplo, a gente trabalha essa dimensão de maneira muito pontual. A gente discute racismo, a gente discute, apresenta a política, mas de que forma, de fato, essa temática está transversalizada no currículo? Não está. Quem são os docentes negros que a gente tem de identificação para esses estudantes negros? A professora Silvia, do Departamento de Saúde Coletiva, Silvia Santiago, que agora está na diretoria executiva, mas ainda dá aula para o 5º ano, acompanha os estudantes na penitenciária, mas a gente tem pouquíssimos modelos, né? Então, essa é uma demanda social, uma demanda da sociedade brasileira, para que a gente, de fato, estude mais, né? Então, existe uma proposta que é bastante discutida nos coletivos de médicos negros, e que traz para nós um desafio bastante importante para pensar nessa construção de identidade positiva, identidade e alinhada ao profissionalismo, que é incluir na formação profissional de docentes e de preceptores, tanto da rede quanto das universidades, a questão do racismo como uma temática fundamental da formação de todos nós. Então, esse é um desafio que não é difícil, acho que somos todos responsáveis por construir uma instituição antirracista, por exemplo, mas anti-LGBTQIAP+, mais fóbica, inclusiva, né, e isso tudo a gente tem que aprender, porque de fato a gente não está preparado para acolher essa diversidade. A gente precisa de fato pensar em estratégias de ampliação de modelos positivos, então ter mais cotas para docentes que de fato priorizem
esses grupos para que eles estejam nos lugares de ensino também. A gente lidar com equipes mais diversas, a atenção primária tem sido um espaço, essa pesquisa, esse projeto de pesquisa e extensão que eu estou fazendo com as unidades básicas de saúde de Campinas aqui, mostram muito isso. Os estudantes, quando saem daqui, vão para as unidades, eles enxergam mais iguais, e isso tem sido, a gente estava em processo de estudar mais a fundo isso. O feedback dos pacientes também é muito importante para que, e isso tem a ver com aquele checklist de profissionalismo, que inclua a visão dos pacientes sobre o atendimento que os estudantes deram para eles. Então, esse tipo de resultado também traz um empoderamento desses estudantes, e protocolos muito bem estruturados, porque sequer nós temos protocolos. A gente começou a estudar, nem começou ainda, na verdade, publicado livro de dermatologia de pele negra esse ano no Brasil. Então, a gente está hiper atrasado em relação a várias questões que são muito desafiadoras. Como a gente não tem sequer bibliografia, a gente tampouco tem protocolos para cuidado da população negra, por exemplo. Então, esse outro estudo que mostra que o aumento da representatividade de médicos negros na atenção primária gera, de acordo com esse estudo, um aumento da tomada de decisão compartilhada do cuidado centrado no paciente, um cuidado culturalmente concordante. Eu achei muito bonita essa ideia de cuidado culturalmente concordante, porque é entre iguais. Essa questão, ela realmente é muito pouco estudada, e acho que a gente tem que ficar atento de que traz um impacto positivo, tanto e, portanto, da própria identidade médica, dos médicos negros, nesse caso, que eu estou trazendo, mas também para o cuidado ao paciente, e aumento da qualidade dos cuidados. Isso é bem interessante. Essa é uma outra reportagem, aí é uma reportagem de Folha de São Paulo, só para vocês trazerem, terem uma noção de como essa temática está bem presente mesmo, né? Então, a nova geração de médicos traz o olhar de diversidade com discussão dos efeitos da raça e gênero na saúde. Essa é uma médica negra retinta, oncologista do ICESP, e que faz parte do grupo de pesquisa. Essa reportagem depois vocês podem acessar, mas que ela faz parte do grupo de pesquisa que tem levantado dados para mostrar o desfecho em saúde e no cuidado de negros em relação à população brasileira. Esse é um outro artigo que eu acho uma leitura fundamental, que já não é tão novo, mas que é de 2022, mas está muito na ordem do dia ainda, que convoca as instituições de formação, né, então, faculdades de medicina, para a gente construir um projeto pedagógico, político, ético, político, pedagógico, antirracista, e aí eles dão as diretrizes de como isso tem que contemplar não apenas a saúde da população negra, mas que diz respeito também à questão dos modelos e preceptores, e de enfrentamento do racismo institucional que atravessa as instituições, embora a gente não se perceba racista, a gente tem uma certa sutileza, tem uma certa forma de se apresentar do racismo que a gente não capta, e a gente precisa ficar atento. Estou falando do meu lugar, branca, que, de fato, se reconhece por ser quem sou, de nunca ter sido atravessada por um racismo, porque eu não sou negra. Então, eu só posso supor, eu só posso imaginar, mas eu não vivi. E esse exercício, ele é insuficiente, porque a gente precisa dar voz para quem viveu, para quem foi atravessado pelo racismo. E essa dimensão levada em conta quando a gente cuida aqui dos nossos estudantes, para que eles cuidem bem dos pacientes e família ao longo da vida. Então, para essa dimensão ser abarcada, várias dimensões, as questões das cotas, ações afirmativas, eu já falei, mas a questão da representatividade, ela é muito importante. Então, lidar com todos esses outros desafios que a gente está bem distante. E eu trouxe um exemplo desse grupo de pesquisa, que é da Ana Cláudia, que é uma professora da USP, colega minha, enfim, que lá na USP eles já estão mais avançados, e eu acho que a gente tem algumas coisas que a gente já está fazendo, outras que a gente pode se inspirar também, que é
algumas medidas. Então, coletivo negro a gente já tem, acho que bom que os estudantes fizeram e que estão articulados nacionalmente, institucionalmente dentro da Unicamp, no estado de São Paulo, quer dizer, o coletivo é um espaço importante, mas assim como tem o coletivo Ubuntu, tem o coletivo Aquarela, das pessoas de diversidades, de orientações, gênero e, enfim, da população LGBTQIAPN+, e é importante também que eles estejam representados dentro desses espaços de iguais. Então, o coletivo dos indígenas não é da medicina exclusiva, mas a CAIAPI também faz esse papel. Então, esse coletivo que a gente está dando conta. A aula prática da saúde da população negra. A gente não tem ainda uma disciplina que discuta isso. Essa é uma reivindicação desse coletivo, que eu acho importante a gente incluir na reforma curricular, fundamental. Disciplina optativa a gente não tem, eu estou criando uma para o ano que vem, mas junto com o pessoal da Fono e da enfermagem, uma disciplina optativa que vai também tentar discutir essas questões. E, enfim, comissão de inclusão a gente tem, mas não na FCM, grupo de pesquisa não existe ainda aqui na FCM, a gente poderia criar, eu acho que isso já está sendo mais institucionalizado, a gente também não teve nunca um evento específico, ou seja, a USP está dando uma lição e a gente pode se inspirar nesse modelo. Por quê? Porque, de fato, a gente teve só essa publicação recente da Dermato, que trata de questões específicas da pele negra. Então, a gente tem muito o que caminhar. Então, para acabar, esse é meu último slide, né? Então, por uma FCM mais plural, diversa, acolhedora, os desafios são inúmeros, reconhecer que essa dimensão da formação da identidade, ela é inacabada, mas que nós temos uma responsabilidade institucional de promover que esse desenvolvimento se dê das melhores formas possíveis para todos, e todas, e todes, e para qualquer um. E acho que a gente não tem como negar que nós temos muito, muito que aprender com as experiências de vida dessas identidades prévias, dessas pessoas que pertencem às classes sociais menos abastadas, menos favorecidas. Então, grupos populacionais de peles e tons de pele negras, por exemplo, vários colorismos, que tem muito a nos ensinar sobre como cuidar e como não discriminar, como agir eticamente, como não agir, e também essa comunidade diversa de gênero e orientação sexual, que também é atravessada por vários preconceitos que acabam impactando a saúde e a vida dessas pessoas. E aí, para acabar, assim, o cuidado é determinado por um contexto social histórico, e para exercê-lo na saúde é necessário ter repertórios individuais e coletivos que contemplem essas condições, a fim de que não se apaguem as diferenças entre sujeitos. Então, acho que a gente só pode manter essas luzes, essas lanternas, esses faróis, que são esses estudantes tão diversos, se a gente puder escutá-los, levá-los a sério. É isso, gente. Muito obrigada. E desculpa se eu me alonguei demais. Não, foi ótimo. Acho que foi uma discussão, assim, uma apresentação que gera muita reflexão, né?